velocidade surpreendente. A senha para que os mercados entrassem em pânico foi o anúncio de que um dos chamados bancos de investimento americanos, dos mais chiques e antigos, estava entregando os pontos e fecharia as portas. Os investidores, à beira de um ataque de nervos, ora fugiam, ora voltavam a apostar nos investimentos que eles tinham acabado de descartar, apenas na véspera, assim. Pois é, deu a louca nos mercados e a gente não foi exceção. Agora o governo americano corre atrás do prejuízo, com um prejuízo maior ainda. Bom, mas e você com isso, né? Com a palavra Ilan Goldfein, doutor em economia e ex-diretor do Banco Central. Se eu fosse você, não perderia as explicações dele de jeito nenhum. Daqui a 30 segundos. Ilan Goldfein é professor de economia da PUC do Rio de Janeiro. Com doutorado numa das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, já foi consultor do governo brasileiro no Banco Mundial, no Fundo Monetário Internacional e nas Nações Unidas. Em 2002 e 2003, respondeu pela diretoria de política econômica do Banco Central e acompanha de perto a crise de crédito que abala o sistema financeiro e que nasceu na maior economia do mundo. Os receios de recessão nos Estados Unidos aumentaram depois dos ataques terroristas em 2001. Os americanos passaram a gastar menos e, temendo uma crise econômica, o presidente Bush incentivou o consumo da população. Os juros foram reduzidos, o crédito ficou mais fácil e os consumidores voltaram às compras. Muitos chegaram a refinanciar a casa própria em busca de dinheiro novo para gastar ou aproveitar para quitar dívidas. Outros foram estimulados a trocar de imóvel ou comprar a primeira casa. Tamanha facilidade de crédito e fartura de dinheiro no mercado. O setor de imóveis aqueceu e as empresas de financiamento trataram de expandir ao máximo o negócio. A crise da bolha imobiliária começou a ser desenhada quando o sistema financeiro abriu o crédito para todo tipo de cliente, sem maiores exigências, até mesmo para quem não conseguia comprovar renda. Foram os chamados financiamentos subprime, na verdade, contratos de risco. Após os empréstimos, as hipotecas eram negociadas no mercado financeiro através de agências imobiliárias e bancos de investimentos e chegaram às bolsas de valores, atraindo também investidores estrangeiros. Entre 2003 e 2006, com a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos, muita gente não conseguiu mais pagar a prestação da casa própria. A inadimplência aumentou muito e o mercado inverteu. As hipotecas perderam valor, levando bancos e investidores a uma sucessão de prejuízos. A crise estava prevista. Nouriel Roubini, professor de economia da Universidade de Nova York, conhecido por sua oposição à política do Banco Central americano, disse aqui no Roda Viva, em agosto de 2007, que a bolha imobiliária já era uma ameaça à economia mundial. And when financial bubbles get out of hand and they go bust, then there are negative consequences. That's the risk now of the housing markets and the spillovers to the U.S. economy. So those are the kind of risks we have to worry about. Outro economista de peso, crítico da administração Bush, também fez seus alertas aqui no Roda Viva em agosto de 2008. Paul Krugman, professor da Universidade de Princeton e colunista do New York Times, chamou a atenção para os financiamentos e investimentos de risco feitos de forma irresponsável e chegou a culpar o ex-presidente do Banco Central americano, Alan Greenspan. Well, I think if you were looking for individual villains for this crisis, Greenspan would be at the head of the list. Now, that doesn't mean that he caused the crisis. It doesn't even mean that he could have prevented it single-handed. But there were things he could have done that might have made the crisis less severe. He was warned about subprime. He was warned repeatedly that something was going very wrong, and he did nothing. A falta de mais controle e garantias nos financiamentos e investimentos custou caro. Dos 5 maiores bancos americanos de investimentos, 3 não aguentaram. O Bear Stearns, quinto da lista, foi vendido ao JP Morgan. O Lehman Brothers, que planejava entrar no Brasil, pediu concordata. O Merrill Lynch foi vendido ao Bank of America.
Morgan Stanley, segundo no ranking, estuda fusão com outras instituições. O Goldman Sachs ainda permanece como líder dos bancos de investimentos nos Estados Unidos, apesar dos prejuízos. Outras instituições de financiamentos e poupança nos Estados Unidos tiveram de ser socorridas pelo governo na tentativa de segurar o efeito dominó. Entre elas, a AIG, a maior seguradora americana e a terceira do mundo. Mesmo assim, nervosismo, incertezas e prejuízos se espalharam pelo mercado financeiro, com sucessivas quedas nas principais bolsas de valores do mundo. Os investidores começaram a fugir dos riscos em busca de aplicações mais seguras, enquanto políticos e analistas tentam dimensionar melhor a crise e prever os desdobramentos que ela ainda pode ter na economia mundial. Para entrevistar o economista Ilan Goldfein, nós convidamos o economista Antônio Correia de Lacerda e os jornalistas Leandro Modé, editor assistente de economia do jornal O Estado de São Paulo, Juliano Guandalini, editor de economia da revista Veja, e José Paulo Kupfer, chefe de redação da Rede Gazeta de Televisão. A Carmen Amorim, que é repórter aqui da Cultura, vai transmitir para o professor Ilan as perguntas enviadas pelos telespectadores através do telefone 11 3677 1310. Vou repetir, 11 3677 1310. Ou então pelo site tvcultura.com.br/Roda Viva. Presente também o nosso cartunista Paulo Caruso. E a gente tem a colaboração de 3 usuários do comunicador Twitter, que permite a troca de pequenas mensagens via celular e e-mail. Eles vão pôr na internet as impressões sobre a entrevista de hoje. Para ver o que eles estão escrevendo, basta acessar os endereços que aparecem na tela. E o Roda Viva também está no Twitter. Para acompanhar, é só clicar follow no endereço twitter.com/rodaviva. Boa noite, professor Ilan Goldfein. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor, como a gente comentou no começo, o brasileiro quer saber como que isso pode afetá-lo. E eu li a entrevista que o senhor deu para a edição da semana passada da revista The Economist. A The Economist é hoje a revista semanal de economia de longe mais influente do mundo. E o professor Ilan, ouvido por ela sobre a pujança brasileira, o crescimento da classe média e tudo, confessa a sua preocupação com o quê? Com o crescimento acelerado do crédito aqui no Brasil. O crédito foi a ponta, Deus nos livre, mas foi a ponta da crise dos Estados Unidos. O professor Ilan disse textualmente aqui que se a gente perguntasse para cada um dos bancos, certamente eles responderiam que não gostariam que o crédito estivesse crescendo tanto no Brasil quanto está crescendo, cresceu 20% até julho, mas se a gente perguntar para cada um deles, né, professor, eles não vão querer perder participação no mercado, fatia de mercado. E aí acrescenta a revista que o professor disse assim: pode já ser muito tarde para os brasileiros para evitar uma dolorosa, posso traduzir por ressaca, talvez? Uma dolorosa ressaca da atual exuberância, dessa atual exuberância do crédito. Professor, o crédito está crescendo muito rápido também no Brasil, assim como cresceu nos Estados Unidos? Não, não é a mesma coisa. Estamos falando de dimensões completamente diferentes. O Brasil tem um crédito relativamente baixo, com proporção do PIB. Ele tem que aumentar, acho que é saudável. Nós não temos um mercado de hipoteca desenvolvido. Se você olhar o crédito com proporção do PIB, o que está faltando para o Brasil ficar igual ao resto do mundo é ter um mercado de hipotecas razoável. O resto, crédito consumidor, crédito pessoal... Porque o senhor comenta aqui que os créditos de maior risco estão crescendo mais do que a média, né? Cheque especial, cartão de crédito. O problema não é o nível, acho que a gente ainda tem muito para crescer. O problema é a velocidade. Se o mundo fosse continuar crescendo, se não tivesse crise financeira, se não tivesse o que a gente chama de parada brusca, você poderia continuar aumentando. O problema é a velocidade que você faz isso. Se você cresce, a taxa de crescimento nos últimos 12 meses foi 30%. 30% em cima do ano passado. E nos últimos meses, o que está crescendo forte são aquelas classes de crédito que não são os melhores. Cartão de crédito, cheque especial. Parece que a qualidade está começando a piorar. É um risco?
baixo ainda, mas já nos deveria alertar para que vão começar a acabar com os excessos. Quando eu digo excessos, foram exatamente esses excessos no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que levaram ao custo que tem hoje. Hoje a gente viu aqui na abertura, foi um banco que quebrou, o outro que foi resgatado. O problema hoje não é quem vai ser resgatado ou quem vai deixar e é concordado. O problema é que o excesso está sendo hoje revertido. E o custo foi criado naquele momento. E o Brasil ainda está criando os seus excessos. Ô, Ilan, vem cá, o crédito aqui não é absolutamente modesto, até para outros emergentes, chinfins não, pequenos, Chile, outros tantos, é o dobro do nosso crédito. Dizer que cresceu 30% a partir de uma base ridícula é uma coisa que deforma a maneira de entender o problema. Um crédito que está em automóvel, em geladeira, isso vai dar um problema sistêmico para o sistema financeiro brasileiro? Isso não é um terrorismo, não? Não, em momento algum eu acho que vai ter, eu repito, não acho que tem nada a ver com a crise americana. Nossos níveis de crédito é baixo. Agora, tem alguns itens daqui que levam a alguns excessos. Que tipo de excesso são? Não adianta você achar que o nível é baixo e dá para ficar dobrando a cada. Não dá. É bom fazer isso de uma forma sustentável. O Brasil tem que ir para um crédito que é 30% do PIB, tem que ir para 50%, tem que ir para 100%, mas tem que fazer de forma sustentável. É a mesma coisa que PIB per capita. PIB per capita, você pode crescer. O PIB per capita do Brasil ainda é baixo? É. Ele tem que subir muito? Tem. Vamos fazer estudo em um ano? Não. É só isso. Então, por que não pode crescer tão rápido? Você acha? Quais são os problemas que o país se defrontaria se o crédito continuar avançando no ritmo que vem crescendo ultimamente? Vai acontecer o que está acontecendo hoje. Você acaba tendo uma demanda muito aquecida, disponibilidade interna, demanda agregada crescendo a 8%, a oferta, o PIB crescendo a 6%, o resto gerando um déficit de conta corrente. E aí o que acontece? Aí o Banco Central tem que ir lá subir os juros para desacelerar. Ninguém gosta de juros mais altos. Então, você acaba tendo que desacelerar de uma forma ou de outra. Agora, Ilan, se a gente olha a perspectiva futura, quer dizer, a inflação está comendo a renda do trabalhador, né? Quer dizer, a inflação acumulada está mais alta. Por outro lado, o desaquecimento da economia mundial vai, evidentemente, provocar um decréscimo da demanda internacional, vai afetar a economia doméstica brasileira, sim, a economia real, e também vai reduzir os preços dos commodities. Então, o lado da demanda e o preço das commodities, que até então eram os grandes vilões da inflação no Brasil, a justificativa para elevar juros, quer dizer, não estava na hora agora de dar um freio nos juros, porque o risco que você corre, como você tem uma diferença, né, entre a tomada de decisão e o impacto lá na frente no nível de atividades, é você pegar já uma economia em desaceleração lá na frente. Você não vê um risco aí? Eu vejo sim. Eu acho que a gente está num ponto muito difícil. O Brasil vai ter uma desaceleração de tal forma, vindo do resto do mundo, que vai levar a inflação para baixo, ou a gente está em outro mundo, um mundo que se diz desacoplado do resto, onde a demanda vai continuar crescendo e a gente vai ficar com excesso de demanda. Qual dos dois? Se você olhar só os indicadores do país, parece que está desacoplado. Se você pensar que o Brasil não pode se desacoplar do resto do mundo, e você vê o que está acontecendo no mundo, você imaginaria que alguma queda de demanda vai ter, alguma queda das commodities, e no final vai aliviar a inflação. Aliás, a única coisa boa que veria de uma desaceleração é a queda da inflação. O resto é tudo ruim. Desaceleração, queda de renda. A única coisa boa seria que talvez a inflação deixasse de ser um problema. E o que fazer com os juros? Os juros a gente tem que olhar, tem dois riscos. O risco é você não fazer, você parar, digamos, de subir os juros, não controlar. E no final das contas o Brasil vai continuar crescendo da mesma forma, e aí gerou inflação e você parou. E o segundo é continuar subindo os juros, e daqui a 6 meses, como você colocou, já vai desacelerar o mundo e já subiu além da conta. Então, hoje, eu acho que a tarefa do Banco Central é uma tarefa, eu acho, extremamente difícil. Para que lado você vai? Você vai para o lado que vai desacelerar forte ou vai para o lado que o Brasil
vai continuar crescendo demanda como tem crescido até hoje. Tem quase nenhum indicador que diga que está desacelerando. Eu sei que tem muita gente dizendo e tal, mas eu não vejo. Crescendo menos, vai. Na Diga, margem, Leandro. na margem está desacelerando. Talvez, Isso que você tratou agora, parece que ficou um pouco expresso na última reunião do Copom. é verdade. Então, na tua visão, essa última decisão do Copom, que foi 5-3, pelo aumento de 0,75 ponto percentual, 3 queriam 0,50 ponto percentual. Isso revela que nem o Banco Central está certo sobre quais são esses impactos exatamente na economia brasileira? Eu acho que não tem um ser vivo, não só no Banco Central, no Brasil ou no mundo, que sabe exatamente por onde vai. Se soubesse, a gente não estava nessa crise internacional. Você não Ou chega pelo numa menos crise ele da estava semana milionário. passada com pessoas sabendo o que está acontecendo. Mas se você tivesse ainda no Banco Central, você optaria pelo 0,75 ou pelo 0,50? Eu acho que é uma questão de administração de risco. O que é administração de risco? Qual é a menor perda que você tem? Qual o Vamos risco subir de então de uma vez. subir muito e você acaba dando inflação, ou subir pouco, acaba dando inflação, ou subir muito e está diante de uma recessão. Qual dos dois riscos Não dá crescimento. Eu acho que, por exemplo, o mercado hoje, brasileiro, na curva de juros, o swap, o que ele faz? Ele está esperando uma subida de juros até 15%. Isso que está precificado. Eu acho que é muito. Então, se você me pergunta o que eu faria, eu não iria até lá. William, esse encarecimento que o crédito mundial como um todo vai acabar se refletindo para o Brasil. Você acha que isso vai acabar contribuindo com a tarefa aí do Banco Central de diminuir o ritmo de crescimento de crédito aqui na economia brasileira também? Isso é um outro fator a ser levado em consideração? Acho que sim. Acho que, vamos pensar, o que está acontecendo no mundo? A gente começou pelo Brasil, mas vamos ver o que está acontecendo no mundo. No mundo vai faltar dinheiro. Vai faltar crédito. Isso quer dizer que vai faltar para as empresas brasileiras também. Eu acho que vai faltar para as empresas brasileiras. E, portanto, a gente vai desacelerar. Agora, a gente está colocando como se fosse bom, porque a gente começou pelo lado da inflação, fica parecendo que tudo vai nos... É ruim. 90% que pode acontecer não é bom. Para desacelerar crédito para quê? Para investimento. Para consumo. Para capital de giro. Então, você vai desacelerar coisas que a gente não gostaria de desacelerar. E aí tem a proposta de substituir o crédito externo pelo crédito interno. Aproveite e já comente esse assunto. É Eu acho que possível não fazer? funciona. Não funciona. Porque vamos supor que dê certo. Você coloca crédito interno aqui e mantém o investimento, mantém o Brasil crescendo a 6% com a demanda crescendo a 8%. Para onde é que vai a conta corrente? O mundo desacelera, tem uma desaceleração, uma recessão. Se você O baixar Brasil o continua juros, crescendo. não sei para onde vai, não. A conta corrente sobe, porque se você quer ser muito mais rápido que Se o resto, baixar os juros porque você não precisa arbitrar, trazer dinheiro para cá, e se você não ficar muito assustado com o crescimento, com o produto potencial, se você baixar os juros, o câmbio, ajudado pela pressão externa, vai fazer um acerto nessas contas externas, de certa maneira. Vai subir e vai facilitar a exportação, enfim, dificultar a importação, vai dar um certo ajuste. Não quero dizer que vai funcionar totalmente, mas na tendência, se você baixar os juros, se você, digamos, fechar o olho, dizer assim, não, eu posso crescer porque o produto potencial que eu já fiz a economia ficar freada em 3,5%, agora dizem que está em 5,5%, quem sabe é 6%, quem sabe é 7%, porque isso é um pouco cabala, né? Se você baixar os juros, você talvez faça com que as contas externas não sofram tanto. Não sei. não, eu acho que tem uma possibilidade que a gente não deve ignorar. Você vai ter uma exportação, demanda por exportação menor. Vamos supor que você, de fato, gere uma depreciação do câmbio. E você força uma exportação maior, uma importação menor, e você fecha a conta corrente. Pela identidade macroeconômica, se você não tem conta corrente, você não tem poupança externa. Se você não tem poupança externa, não tem como a gente continuar crescendo mais do que o PIB. Então, no final das contas, vai ter que ter um déficit de conta corrente para financiar o que está. E o que é um déficit de conta corrente? É o resto do mundo nos financiando. E aí surge a pergunta. Nesse mundo, A fonte secou. a fonte está começando a secar. O Brasil tem investimento direto? Tem. Pode financiar déficit de conta corrente? Pode. Mas eu não sei se consegue financiar 4% de déficit de conta corrente. Ninguém sabe. Entendeu? Num mundo muito pior. E Se você
depreciando, mas professor, o senhor está falando tanto das vantagens da inflação, depreciando a moeda, em tese, isso também não ajuda a inflação, né? Não. Eu acho que o que a gente falou da vantagem? A única coisa que a gente falou da vantagem da aceleração é que... Na inflação. É que a gente não vai ter que subir tanto o juros, vai ter umas acelerações. O resto não é bom. Você vai ter desaceleração, você vai ter menos crédito externo, você vai poder crescer com menos facilidade. E se você não se adaptar a esse novo regime mundial, você vai ter déficit conta corrente, você vai ter que gerar financiamento. Se você não gerar financiamento, o que acontece? Deprecia o câmbio, gera inflação, e aí sobe o juro, mesmo sem querer. Ilan, para responder aquela pergunta que eu acho que todo brasileiro se faz num momento como esse, afinal de contas, o Brasil está mesmo melhor preparado para enfrentar um tipo de crise como essa atual? E, em resumo, o que a gente pode esperar, na tua avaliação, é um desaquecimento da economia brasileira? O que dá para dizer sobre isso? Acho que sem dúvida. Eu não tenho dúvida que hoje a gente está muito melhor do que estava em 2002, do que estava em 99, e a gente foi melhorando ao longo do tempo. Estabilidade, você está começando um problema externo com uma inflação de 4,5%, subiu para 6%, mas não é permanente. Você tem um regime de câmbio flutuante que funciona. Você tem um Banco Central com 200 bilhões de reservas. Você lembra quanto que tinha na época da crise de 98, 99? Eu lembro, tinha um monte de reserva ainda. Tinham 60 bilhões que foram queimadas em 5 meses. Num regime de câmbio fixo. Que a dívida externa era muito maior, né? Mas vem cá. Você tinha uma dívida cambial. Você tinha uma dívida cambial grande. Você tinha uma dívida externa grande. Então, de certa forma, o que você tem hoje é uma estabilidade maior. Você também hoje, eu acho que você tem um mercado de capitais mais desenvolvido. Eu acho que a produtividade melhorou na economia brasileira. Eu acho que o produto potencial, ninguém sabe exatamente o número, você tem razão, mas é maior do que foi no passado. Então, eu acho que a gente está melhor preparado. Então, isso significa que não vai afetar? Não é verdade. Em vez de crescer 6, vai crescer quanto na sua avaliação? Eu preciso fazer um intervalo. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já já com o Roda Viva, que está sendo hoje acompanhado por 3 tuiteiros. Eles põem na internet os comentários deles sobre o programa. Cleison Barbosa, jornalista, Wagner Fontoura, empresário, e Wendel Martins, jornalista do site de comércio exterior Net Marinha. Até já. A gente está entrevistando o professor Ilan Goldfein, economista da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professor, eu estou preocupada em tentar traduzir essa crise para o dia a dia aqui do brasileiro, do nosso telespectador. Ele deve ficar preocupado, por exemplo, com as aplicações dele em fundos de hedge que se proliferaram tanto nos últimos anos, tanto no exterior quanto aqui, e que estão dando problema no exterior. As pequenas empresas de investimento, que hoje são chamadas de boutique, não sei se como a Ciano Investimentos ou até do seu ex-sócio, do Armínio Fraga, essa linha de empresas se multiplicou bastante, né, nos últimos anos. O que o brasileiro pode ser afetado, em que ele pode ser afetado e o que a gente pode dizer para ele, em que a gente pode orientá-lo em função da confusão que a gente está vendo, inclusive essa volatilidade, né? O dólar semana passada estava valorizado, hoje houve uma corrida contra o dólar. Semana passada aquelas bolsas foram altos e baixos, assim, recordes. O que a gente pode dizer, a não ser o óbvio, lógico, que todo mundo lê nos jornais, não faça nada, não saia, vá para... Enfim, isso eles já leram no jornal. Fora isso, o que mais que as pessoas podem esperar ou podem fazer para se prevenir? Bom, primeiro vamos distinguir a saúde do sistema financeiro dos Estados Unidos com a saúde do sistema financeiro do Brasil. O sistema financeiro dos Estados Unidos está doente. Felizmente. O Brasil não está doente, está saudável. É uma diferença grande. Lá
nos Estados Unidos tem banco quebrando, aqui não é essa a preocupação. Saudável, Até está porque, vamos capitalizado. fazer um outro parênteses, professor. Aqui, os famosos bancos de investimento, que acabam de ser extintos, literalmente, nos Estados Unidos, sempre foram fiscalizados e continuam sendo, espera-se, fiscalizados pelo Banco Central, não é isso? Exatamente. E uma diferença relevante é que lá nos Estados Unidos o que estava acontecendo é que várias estruturas de financiamento não apareceram no balanço. Ou seja, os bancos estavam lá e no balanço deles, quando eles revelam a informação, não aparecia aquele empréstimo. Todo mundo dizia, não, mas aquele empréstimo não deve ser do banco, não. Está fora. Quando veio a crise, a gente descobriu que fazia parte. Como fazia parte? Tinha garantia, tinha uma carta que dizia, oh, se der errado, eu vou comprar de volta. Ou às vezes tinha o próprio nome da instituição que dava garantia, ninguém queria perder o nome Bernstein, fundo Bernstein, não queria deixar quebrar. O Bernstein, o banco assumia. Então, esse tipo de problema o Brasil não tem. Você consolida tudo, ele é bem visto, o que se chama o índice de Basileia, quanto de capital você precisa aqui é maior, e além de ser maior a exigência, os bancos estão acima desse valor. Então, quer dizer, aqui os bancos cumprem o acordo de Basileia, que não deixa que os bancos emprestem X além do seu capital. E nos Estados Unidos, pelo jeito, isso não estava, sei lá, se estava em vigor ou se era olimpicamente ignorado. Primeiro que tinha um percentual um pouquinho abaixo, 8% em vez de 11%. Mas além disso, não está. Ignorado ou fraudado? Tinha fraude e tinha, digamos, engenharia, como se chama assim, engenharias criativas, como fraude, formas. Roubo, né? Isso tinha roubo, mas também tinha coisas legais, quer dizer, as mentes mais brilhantes tentando descobrir formas de burlar as exigências. Por isso que tem um ponto relevante, que essa ideia de regular, vamos regular, acho que tem que regular mais. Mas por mais que você regule, não vai dar para você pegar tudo. Bom, então, dito isso, o que o brasileiro deve fazer? Deve se despreocupar? Olha, o que ele deve pensar agora é o seguinte. Do ponto de vista da saúde, não tem problema nenhum financeiro. Do ponto de vista das aplicações, ele deve pensar primeiro se o portfólio dele está direito, se ele está muito arriscado, se não está muito arriscado. Não adianta agora tentar, eu vou diminuir, não vou ter risco nenhum para depois aumentar o risco. Coloque um portfólio, que é um portfólio normal, com uma parcela de risco que é pequena, e leve isso para o futuro. Deixa eu tentar ser mais concreto. As pessoas me perguntam também, especialmente, o seguinte: as pessoas têm fundos com dinheiro do Fundo de Garantia em Vale e Petrobras. As pessoas, eu fico angustiado porque eu sinto uma tendência, um movimento de tentar sair fora disso. Uma perda enorme. Quando o fundo rende pouquíssimo, essas empresas são empresas de longa duração, essa aplicação é de longa duração, não é para hoje. O que as pessoas que têm fundos de fundo de garantia, de Vale e Petrobras devem fazer? Primeiro, as maiores perdas ocorrem quando as pessoas entram em pânico. Porque quando entram em pânico, elas saem no pior momento, depois elas entram de volta no pior momento, e nesse zigue-zague, acaba perdendo mais. Então, só lembrar que nesse tipo de investimento não pode entrar em desespero. Tem que ser uma decisão calma, olhando. O que você colocou é verdade. As empresas são boas empresas, são empresas internacionais. A Petrobras acabou de estar diante de um pré-sal. As regras do próprio fundo não permitem sair, a não ser com perdas gigantes, enfim, rapidamente, um investimento de longuíssimo prazo, que é o investimento do fundo. Então, são empresas boas, estão num preço relativamente barato. Agora, se você me pergunta, no mês que vem, próxima semana, amanhã, se vai subir, vai ser muito difícil dizer hoje. Porque elas estão atreladas às commodities. E as commodities são o petróleo, soja, enfim, cobre, tudo isso normalmente flutua muito. E nesse momento está flutuando demais. Só o petróleo hoje, num contrato, subiu 20%. Foi a maior alta de um Foi uma aberração, dia, né? foi um short squeeze, ou seja, foi um problema de um contrato lá. Mas os outros subiram 6%. Então, você me pergunta, vai subir? Não tem, a gente não tem como dizer para o investidor que amanhã, com certeza, ele vai ou ganhar ou perder. O que a gente pode dizer, calma, olhe para o longo prazo, são boas empresas, mantenha uma posição relativamente pequena, ou uma posição que você consegue
levar adiante sem grandes emoções para o futuro e mantenha. Milan, o número de pessoas físicas na Bovespa cresceu mais de 5 vezes nos últimos 5 anos, né? Agora, muita gente aqui no Brasil tem aquela velha mania de entrar na bolsa quando está em alta e sair da bolsa quando está em baixa. Quer dizer, precisa se fazer uma cultura. E como se faz essa cultura? O que você tem a dizer do ponto de vista de formação de uma cultura de investimento em ações que ainda não existe no Brasil? Eu acho que está se formando. A cultura vem do fato de você democratizar o acesso, você ter mais a classe média investindo. Eu acho que os fundos de Vale ajudaram nesse sentido, Petrobras ajudaram nesse sentido. Eu acho que ultimamente você está tendo mais gente participando, isso aumenta a cultura. Agora, essa ideia de comprar quando já subiu e vender quando já caiu, isso não é brasileiro só não, isso é mundial. Se você me perguntar uma das razões da crise financeira, foi um pouco isso. Como estava subindo, todo mundo comprou. Então, quem comprou a casa quando estava... A maior bolha de todas foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Mas teve alguém que comprou a casa no auge, porque achava que essa casa nunca ia cair, só subia. Ai, professor, desculpa, mas o mais inocente de todos é o mutuário nessa história, né? O mutuário... Quem comprou a casa, né? O mais inocente, né? O mais coitado dessa história é o sujeito que vai perder a casa porque não conseguiu pagar, né? Eu estava me referindo ao especulador, que comprou a casa. Você está se referindo ao as subprime. hipotecas, ou ao outro, sei lá, que tem uma hipoteca que também não conseguiu, ao upprime e que eventualmente não conseguiu pagar na alta dos juros. Teve de tudo. Teve a pessoa que comprou a segunda casa, teve a pessoa que comprou a casa, ganhou um dinheiro, pagou a dívida, ficou com dinheiro, comprou uma casa maior. Teve o chamado equity extraction, você extraiu riqueza do fato da casa só fazer subir. Você subia a casa, você tomava emprestado, aí subia mais ainda, aí você vendia essa casa com esse dinheiro, você pagava a tua dívida, comprava uma casa maior. Então teve de tudo. Também teve aquele pequeno mutuário que foi lá e comprou uma casa, achava que finalmente ia ter sua casa, e quando ele comprou foi quando caiu. Diga, Juliano, você ia fazer uma pergunta. Eu ia falar uma pergunta que é o seguinte, né? Mas de qualquer maneira teve pessoas que não, enfim, que foram tomadas pela euforia e acabaram comprando a casa, se endividando sem saber direito o que estavam comprando, que tipo de financiamento vocês estavam fazendo, não sabiam que o juro era pós-fixado muitas vezes, quer dizer, era um juro flutuante, muita informação. Então, faltou regulação nesse mercado, faltou o Banco Central americano agir nesse caso, o governo americano, o que poderia ter sido feito para se evitar isso, ou não, isso aí era algo que um mercado teria que achar o seu equilíbrio mesmo. É um pouco aquela questão também de como o Banco Central deve encarar a formação de uma bolha, né? A gente já conversou sobre isso. Durante todo o período Greenspan no Fed americano, imperou essa ideia de um Banco Central não tentar desinflar bolhas, né? E o que você acha desse conceito e se vai mudar a partir de agora? Quer dizer, a partir de agora os diretores do Banco Central vão olhar para outros ativos que não só para aumento no preço de outros ativos, que não só o índice de inflação, né, ao consumidor que se olha normalmente. Bom, vamos começar pelo final, que são o papel dos bancos centrais. Até há pouco tempo atrás tinha a doutrina Greenspan e Fed. Foi um pouco que o Krugman, no começo do programa, estava reclamando que se tivesse que escolher um culpado seria o Greenspan. Primeiro da lista, né? Eu acho que tem muitos culpados, a gente pode até fazer a lista. Mas vamos começar com os bancos centrais. Os bancos centrais têm a seguinte filosofia: nós nunca vamos saber quando uma bolha é uma bolha. A gente vai ver as coisas subindo, e sempre vai ter alguém dizendo, olha, está subindo porque o mundo mudou, porque vale mais. Até aqui, no começo, a gente estava discutindo se 30% é muito ou não é. A gente não vai saber. Só vai saber se depois cair, der problema, ou se continuar subindo mais 30 e não der. Aí depois a gente vai vir aqui, você até convida a gente de novo, a gente vai ver se foi ou não foi. Mas toda bolha, para existir, precisa da dúvida, se é ou não é. E nesse momento os bancos centrais falaram o seguinte: enquanto eu não souber, não vai ser eu que vou estourar a bolha. Porque se eu for estourar a bolha, eu já sei que vai dar uma recessão, uma coisa. Então, eu vou fazer isso na dúvida, então eu vou fazer o seguinte: eu vou limpar, clean the mess, que dizia o Greenspan.
Se não for uma bolha, tudo bem. Se for uma bolha e estourar, está aqui o Banco Central para ajudar. Por que essa filosofia é equivocada? Porque ela é assimétrica. Ela não faz nada na subida e faz tudo quando estiver caindo. Você ter uma filosofia, uma política simétrica, faz com que você gere uma simetria na cabeça do investidor. Na subida, está livre. E na descida, vão me ajudar? Então, o que acontece? Vou tomar risco. O risco moral. Daí nós estamos Exatamente. chegando, né? O risco moral é esse. Você tem uma política. Então, hoje, virou um consenso, hoje, desde que agosto dessa vida até agora, em todos os fóruns dos bancos centrais, parece que já é um consenso que essa doutrina se mostrou equivocada. Eu acho que uma das mudanças daqui para frente vai ser que quando houver alguma percepção de bolha, você nunca vai ter certeza, você vai subir um pouco os juros, ou você vai evitar um pouco o crédito, mesmo sem saber se de verdade é isso. Então, o primeiro culpado são os bancos centrais, são os juros muito baixos por muito tempo, é deixar as bolhas subirem. A gente já sabe que isso no futuro vai acontecer. E o papel das agências de classificação de risco? Porque, de um lado, você tem o papel do Banco Central, que ficou um pouco passivo, né, com uma taxa de juros muito baixa, que estimulou essa formação de bolhas. Agora, esse mercado sombra, que correu paralelo ao sistema financeiro regulado, ele também negociou títulos e parte desses títulos, a grande maioria, eram avaliados ou avalizados por agências de classificação de risco. Né? Elas também serão mais questionadas a partir de agora? Já estão sendo. Já estão sendo. Elas foram questionadas na época das crises de emergente. Quando a Rússia deu calote, ela não era... Gustavo Franco tinha ódio delas, tinha lembra? ódio. Agora ninguém tem ódio porque acabaram de dar investment grade, né? Aquela de investimento. Pois Ninguém é, tem muito ódio. estranhamente, aliás. Deram muito estranhamente, antes da hora, né? Mas, professor, cadê, Ajudar a liquidez. dentro dessa... Diga, Não, acaba, ia dizer por favor. que as agências de classificação são culpados também. Agora, são culpados, mas estão dentro do contexto. Qual é o contexto? Você precisava deles. Por quê? Porque você precisava de alguém que diga, de fora do sistema bancário, alguém que diga, aquilo vale ou não vale? Aí você perguntava para a agência de classificação. Mais ainda, você pegava um grupo de hipotecas e vendia só aquela parte das melhores. O que significa as melhores? Se X% falir, você não é afetado. Você vende as 10 melhores, ou seja, só se mais que 90% der problema. Então você ia lá para a agência de classificação e falava assim, esses 10% dos melhores, quanto que vale? Bom, nunca quebrou, nunca chegou a inadimplência acima de 10, de 15, imagina 90, AAA, 3A, e saiu vendendo. E aí o que aconteceu no final das contas é que não era um AAA, no momento da crise perdeu, e as agências de classificação hoje perderam a reputação. Como é que elas vão sofrer? Elas não vão ser chamadas mais tão facilmente para dar classificação, elas vão perder o seu papel, e hoje em dia... Perder renda, né? Porque vão perder renda, se ela não 40% da renda delas vinha do mercado. Mas como o sistema vai funcionar? Quem vai avalizar a emissão de papéis aqui para frente? Porque o JP Morgan também não existe mais, né? Que é o risco do Morgan, né? Lembra? Os riscos Não, países. pior que ele está aí, Lili. Sim, mas ele vai ser absorvido também, né? Ilan, Vai ser o JP Morgan que vai ficar, o Morgan Stanley... Mas vai virar um banco comercial normal, né? Professor, dentro dessa história, dessa pergunta do professor Lacerda de agências de risco que caíram em discreto, etc., eu me pergunto, onde estavam os famosos xerifes do mercado americano, meu Deus do céu, a SEC, cadê a SEC que não fiscaliza todas essas empresas de capital aberto, inclusive os bancos de investimento? Esses são outros que estão se perguntando, cadê a regulação? Muitos falam regulação, fiscalização, professor. Antigamente a SEC, a CVM, a SEC, que é o equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil e que deveria fiscalizar o mercado de ações, e, portanto, as empresas que têm ações por causa do acionista minoritário, o acionista minoritário agora foi, assim, estrondosamente prejudicado e eles estão lá ajudando os bancos, estatizando a AIG, pedindo fast track praticamente para o bolso, pedindo, né, até, enfim. Acho que no fundo, todas essas, tanto a fiscalização, a regulação, as agências de classificação, os bancos centrais, os investidores tomaram mais risco do que poderiam. Acho que todos esses, no momento onde você passa 8, 9 anos
bons anos de só subida, a bolsa só subia, os ativos só ganhavam. Em algum momento as pessoas se convencem de que o mundo é outro, que a gente merece essas taxas de retorno, que o mundo ficou melhor, que foi ganho de produtividade, que a gente tem direito a ficar mais rico e que não tem por que fiscalizar porque os bancos estão melhores, porque as agências não têm razão de dar o AAA, o investidor tem razão de correr mais risco, porque o mundo é um mundo, por exemplo, os bancos centrais diziam que é um mundo de grande moderação. O que é a grande moderação? É que você crescia sem grande volatilidade e sem inflação. O mundo parece ser perfeito em 2007, 2006. Nesse mundo perfeito, todas as agências, todas as instituições parecia que olhavam o mundo de forma diferente. É nesse momento que você tem que ser muito cíclico. Você tem que olhar para aquilo e desconfiar. Teve uma instituição, na realidade, que fez isso um pouco, que foi o banco, o BIS, que é o Banco Inteiro. O Banco Central dos Bancos Centrais, né? O Banco de International Settlement, ou seja, o BIS. O BIS, em 2007, diz, todo mundo achando uma beleza. Só que eu estou desconfiado, porque esse negócio de cash subir muito, entendeu? Risco, todo mundo achar que o risco é pequeno. Eu estou achando que dá problema, vai dar problema. Não. E deu problema. Falou sozinho. Eu preciso fazer um intervalo, lembrando que a memória do Roda Viva está disponível no nosso site, tvcultura.com.br/Roda Viva, onde você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e também mandar e-mails com críticas e sugestões. A gente volta já já. Você está vendo agora no Roda Viva a entrevista com o professor Ilan Goldfein, que é economista, foi diretor de política econômica do Banco Central do Brasil e é professor e pesquisador da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor e pesquisador do Departamento de Economia. Antes, uma correção, eu me enganei completamente, falei que o JP Morgan vai desaparecer, mas não é ele que vai desaparecer, ele já é banco comercial, vai continuar a medir o risco Brasil, portanto, quem vai ter que ser compulsoriamente transformado em banco comercial é o Morgan Stanley, que era um dos dois últimos bancos de investimento. O professor que me corrigiu aqui no intervalo, ainda bem que ele me corrigiu. Obrigada, professor. Professor, a confusão no sistema financeiro é tamanha que o Jean-Paul Trichet deu uma entrevista hoje para uma televisão, se não me engano, belga, que ia ser divulgada agora à noite na Europa inteira. Eu peguei, antes de sair de casa, um trechinho que, se não me engano, o Wall Street Journal estava antecipando em flashes. Ele falou assim, nessa entrevista: inútil procurar bode expiatório dessa crise. Todo o sistema financeiro global tem que ser revisto. É preciso aumentar a transparência, particularmente dos obscuros instrumentos financeiros que são tóxicos. Essa palavra tóxica também está muito na moda. Eu queria saber o que o senhor acha disso. Enfim, é preciso rever todo o sistema financeiro global? Vamos aumentar a transparência? O senhor já falou agora antes do intervalo em aumentar a transparência, mas rever o sistema financeiro global, será que o Trichet tem essa força para influenciar nisso? Também porque hoje de manhã teve uma reunião do G7, né? Eu acho que nenhuma pessoa isolada, nem o presidente do Banco Central Europeu, isoladamente tem essa força. O que tem essa força é essa crise. A crise financeira, as perdas, vão levar a uma revisão. Que tipo de revisão vão precisar? Vão ter exigência de transparência muito maior. Esses obscuros instrumentos que ficavam do lado do balanço, nunca mais, porque o regulador vai olhar, o supervisor vai olhar, todo mundo vai ficar de olho, o investidor não vai ter. Essa ideia de que você pode se alavancar X, 2X, 4 vezes, 5 vezes, não vai existir. E exatamente porque está todo mundo vendo que não vai dar para alavancar, que o negócio de banco de investimento nos Estados Unidos perdeu a graça. Tanto que perdeu a graça que eles acabaram. Primeiro foi o Bear Stearns, depois foi o Merrill Lynch, Lehman Brothers, Morgan Stanley
Goldman Sachs vão ser os dois últimos. Então, não vai ter alavancagem, acabou o business. Tem que virar banco comercial também. A Carmen tem muitas perguntas de telespectadores, todos preocupados com a sua vida financeira. Principalmente você estava falando de aplicação de longo prazo, mas o Carlos Ciepola, de São Paulo, a preocupação dele, eu acho que a preocupação de muitos que estão aqui perguntando a mesma coisa. Qual seria a melhor opção de investimento no momento? Ele quer saber aquele investimento que tem menor risco, a médio e a curto prazo. O que ele deve fazer com o dinheiro dele? O que tem menos risco sempre é a aplicação de renda fixa de curto prazo. São os fundos DI, são coberturas de curto prazo. É a poupança. Vamos botar na poupança, não é o que eu recomendo fazer. Mas a pergunta é, qual que tem menor risco? Poupança. Bota na poupança. Aí não vai ter grandes emoções. A menos que a gente bote o plano Collor. Aí é outra história. Não, mas tem seguro também, né? Tem seguro, você tem. Então, você acha que esse é o mais... Não quer ter emoções? Coloca lá. Renda fixa, DI, enfim. Professor, falando um pouquinho de regulação ainda, eu acho que tem uma questão importante, que é a seguinte: o sistema financeiro mundial ele se desenvolveu demais nos últimos anos. Vários prêmios Nobel de economia acabaram virando prêmio Nobel por causa do trabalho que fizeram justamente criando esses instrumentos financeiros malucos que ninguém entende. E é isso que eu queria saber, a regulação, ela consegue realmente, é possível regular esse tipo de instrumento financeiro? Porque as próprias pessoas de mercado, que às vezes a gente conversa, se confundem. Eu digo o seguinte, é necessário regular? Por quê? Porque se você tem, de alguma forma, alguma garantia governamental, por exemplo, de banco comercial é sujeito à corrida bancária. Todos nós sabemos que todos os depositantes foram num banco, não tem. Então tem que ser regulado. Ele tem que ter uma quantidade de dinheiro, ele tem que ser garantido pelo Banco Central. Por quê? Porque se tiver uma corrida, os bancos centrais vão salvar. Então ele precisa ser regulado. Então não tem opção. Tudo que envolve dinheiro público, dinheiro do contribuinte, no final das contas, você tem que ter a contrapartida de regulação. Você me pergunta, a pergunta até mais difícil. Mas é possível com a regulação você conseguir monitorar tudo o tempo todo? Acho que não. Acho que é sempre uma corrida atrás. Além do mais, há uma desvantagem. O regulador, ele às vezes você não tem essa quantidade de regulador. E segundo, há uma inferioridade, porque o regulador está lá e contra ele tem 1000 pessoas, todos PhDs, em finanças, suas melhores cabeças do planeta, pensando em como... Então, tem que regular, tem que ir atrás, mas existe... Você está dizendo que é mais ou menos que nem hacker. O pessoal de segurança de internet corre atrás e vai nessa vida desse jeito. Queria te perguntar uma coisa. É surpreendente na história do capitalismo essa socialização de prejuízos que nós estamos vendo agora? Ou é o padrão diante dessa história do hacker? O hacker existe, nem por isso a gente está proibindo os computadores, né? Nem proíbe usar a informática. O pessoal de segurança vai ter que correr atrás e a gente vai ter computador e o software e tudo isso da informática veio para o bem. Da mesma forma que o sistema financeiro veio para o bem, esses instrumentos vieram para o bem, só que você tem que ter limite para isso. Quer dizer, de vez em quando, num certo período, teremos umas turbulências desse jeito. Faz parte da natureza da coisa no século XXI. Essa é a mensagem? Exatamente. Você pergunta, uma crise desse tamanho, uma vez a cada 100 anos, é tão ruim assim? Pois é. Se você está vivendo nela, obviamente é ruim. Mas será que é tão ruim uma vez a cada 100 anos essa frequência? Talvez não é 100 anos. Assim. A última foi há 10 anos. Não, 1930, desse tamanho, não, sim, mas a do Prêmio Nobel, que fez a fórmula que quebrou lá o 89. Long Term Capital. O Long Term Capital foi muito pouco custoso. Acabou não despendendo nenhum dinheiro público, por exemplo, não socializou. Foi os bancos mesmo que acabaram dando liquidez e resolveu. No década de 80 teve problema nos Estados Unidos do saving and loans, que eles chamam de esses sim foram resgatados, custou 3,5% do PIB. O senhor acha então que não tem risco de proibirem o computador no seguinte sentido? Por exemplo, na Fórmula 1, eu não sou especialista em Fórmula 1, mas eu sei que alguns anos atrás proibiram os carros turbo. Não pode ter motor turbo, vai ser tudo aspirado. Por quê? Porque
porque está ficando tão rápido o carro de Fórmula 1, está ficando perigoso demais. Você acha que tem risco de acontecer isso no mercado financeiro, de alguém chegar e falar assim, ainda mais num momento como esse, porque é um momento adequado para esse tipo de demanda, de alguém chegar e falar assim, ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode? Ou o senhor acha que isso é difícil? Não, tem todo o risco. Vão gastar 700 bilhões de dólares do contribuinte, óbvio que tem risco de proibir o computador. Toda a graça agora é você não ir completamente para o outro lado. O risco agora é você passar do ponto. Não é, eu tenho certeza que convergência política... Vamos tentar olhar para o lado bom da coisa. Muita riqueza foi gerada nessa última década, quer dizer, baseada nesse tipo de instrumento. Houve mais liquidez no mercado, o consumo chegou a fronteiras em todo o mundo que não havia chegado anteriormente. Até que ponto essas conquistas estão asseguradas ou não, vão ser revertidas de alguma maneira, você imagina? O que dá para prever daqui para frente? Se a gente fizer mensurar isso pelo PIB, o PIB mundial cresceu de tal forma nos últimos 8 anos, 2001 até 2008, 7 anos e pouco, que mesmo tendo uma desaceleração em 2008, 2009, você não reverte nem um pouco, uma parte muito pequena dos ganhos dos últimos 10 anos. O mundo vai sair dessa crise mais rico do que ele estava em 2001? Eu acho que sim. A pergunta é se ele podia ter ficado ainda mais rico sem ter essa desaceleração. Se ele crescesse mais moderadamente por mais tempo. Essa questão da regulação, se a gente fizer uma analogia com o que aconteceu nas fraudes contábeis no início da década, com a WorldCom, com o Enron, o que derivou daí foi um excesso de regulamentação. Né? A ponto até de engessar um pouco o sistema, né? Com a lei Sarbanes-Oxley, com as exigências de compliance, transparência, assim por diante. Nós podemos ter alguma coisa parecida no mercado financeiro? Eu acho que o risco é esse. Não tem como ter uma crise desse tamanho sem ter uma reação. A graça toda é você conseguir sair disso colocando limites. Por exemplo, essa ideia que a gente colocou dos bancos centrais, evitar os excessos. Mas sem engessar o sistema. Essa que vai ser a fórmula mágica. Mas, por enquanto, as pessoas não estão pensando nisso, estão pensando em como salvar o sistema por enquanto. Depois é que vão deixar para como mudar ele. Né? Eu não sei se meus colegas jornalistas e o professor Lacerda concordam comigo, mas eu fiquei me perguntando cadê Banco Central independente diante daquele Ben Bernanke quietinho atrás do Bush, do Henry Paulson, ouvindo as medidas. Banco Central independente, coisa nenhuma. Vamos falar português, claro, né, professor? Cadê a independência do Banco Central mais independente do mundo? Mas depende da independência para quê? A independência é para você controlar a inflação, é para você colocar os juros de uma forma técnica. A independência não está em poder gastar dinheiro do contribuinte sem ter o tesouro e sem ter o Congresso, sem ter o governo. Manter a saúde do sistema financeiro e em matéria de política monetária e tudo, o Banco Central americano é uma instituição independente. O presidente não pode ser demitido, em tese, não é? Claro. Agora, o Ben Bernanke não fez o papel de um Banco Central independente. Eu não diria isso, porque eu não diria que ele está sendo dependente do Bush. Na verdade, é ele que está levando as propostas. Tem um problema aqui, a IG, a IG, maior segurador dos Estados Unidos, do mundo, está com um problema. Para onde ele vai, não tem como pagar dívidas, tem que conseguir capital, não tem como conseguir. Para onde é que ele foi? O Banco Central foi um empréstimo. O Banco Central disse, você é uma seguradora, você não é nem banco comercial, nem um primary dealer, ou seja, uma corretora. A princípio, isso não tem nada a ver comigo. Mas ele não disse isso. Ele disse, vamos lá, vamos tentar resolver, porque se quebra todo mundo que tinha título da IG, todo mundo que tinha aquelas derivativos que são CDS, que se quebrar eu tenho que pagar, então fizeram as contas e se quebrava no dia seguinte um monte de gente, e aí você não precisa saber onde é que ia parar. Então o Bernanke, não é que ele deixou de ser independente, ele levou para o Paulson, levou para o Bush e disse, vou ter que salvar, o que a gente faz? Posso salvar uma seguradora que não é o meu dia a dia? E deram autorização para ele fazer isso. Tem duas perguntas aqui de telespectadores que elas se complementam.
do Valtair Ribeiro, que é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ele pergunta o seguinte: há uma possibilidade dos mercados internacionais salvarem a economia americana de uma recessão? E qual a possibilidade deles se afundarem também nessa recessão? E aí o Alexandre Ambar, de Mirassol, São Paulo, pergunta o seguinte: existe interesse dos chineses comprarem os bancos americanos em falência? Isso seria um risco à economia mundial? Eu vou começar com o chinês, tá? Tudo que os bancos querem hoje é dinheiro novo, é capital. Quando você soma todas as instituições nos Estados Unidos, falta capital. Então, um precisa, o outro precisa, ter ninguém para comprar. Então, você precisa de dinheiro de fora. De fora aonde? Só pode ser na China, Fundo Soberano de Singapura. Então, na realidade, todo mundo quer esse dinheiro chinês. Então, a China não é vista como um perigo, agora está sendo vista como uma salvação. Qual foi o problema? Que esses fundos soberanos começaram a comprar participação do Citibank muito cedo. Então foi lá em agosto, no começo da crise, agosto de 2007, julho de 2007, saíram comprando participação. E desde então, as ações desses bancos não param de cair. Então esses fundos que investiram lá, que foram a primeira mão que salvou, o primeiro capital que entrou, esses perderam muito e ninguém não estão querendo entrar de novo. Então, o chinês, que era visto com certa desconfiança, fundos soberanos de Dubai também, foram vistos agora como uma salvação, mas mesmo esses não estão querendo entrar agora. Primeira pergunta. É exatamente que, se os mercados internacionais, de que maneira eles poderiam se unir para salvar essa recessão, ou se eles cairiam também nesse buraco da recessão? Olha, o que pode salvar foi o que aconteceu na quinta-noite para sexta-feira. Não foi os mercados se unindo, foi o governo se unindo, ou o governo colocando dinheiro para salvar. Foi de uma forma tão forte, com tantos recursos, que existe a chance de estancar um pouco essa perda. Agora, existe também a possibilidade que, mesmo com essa ajuda, você não consiga reverter tão rápido. Existe a possibilidade que o crédito vai começando a ficar mais escasso. E as empresas vão começar sentindo falta de dinheiro para investir. Primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, Japão e finalmente acaba chegando no resto do mundo. Professor, a crise financeira, evidentemente, ela tem um impacto na economia real. Eu queria saber a sua avaliação sobre a crise financeira, porque agora o que parece que aconteceu foi o seguinte: pegou fogo, teve um enorme incêndio, o Banco Central americano, enfim, as autoridades americanas apagaram o incêndio, só que tem um rescaldo do incêndio. E agora? O senhor acredita que os Estados Unidos vão entrar em recessão? Porque é um cenário bastante complicado, porque a Europa, tudo indica, vai entrar em recessão. O Japão, tudo indica, já está em recessão. E os Estados Unidos agora? Eu acho que os Estados Unidos está caminhando firmemente em direção à recessão. O desemprego, por exemplo, está subindo e não parou de subir. Está em 6,1% de desemprego lá, que já chegou a 4%, está em 6,1% e eu acho que vai continuar subindo. O pessoal está um pouco, os analistas estão um pouco em dúvida, porque o crescimento no segundo trimestre americano foi alto, foi 3,3%, mas foi todo um crescimento emprestado. Emprestado da onde? Primeiro emprestado do futuro, terceiro trimestre, um pacote fiscal onde você tinha um benefício de consumir hoje. Então, todo mundo gastou chequinho no governo, fica parecido que está melhor, mas não está. Na realidade, vai consumir menos no futuro. Agora, Ilha, recessão... Juliana, eu preciso fazer um intervalo. A gente vai fazer mais um intervalo, voltamos num instante com o Roda Viva. Até já. E também você. Nosso assunto é a crise financeira internacional e o nosso entrevistado é o economista Ilan Goldfein, que é professor de economia da PUC do Rio, é pesquisador, já foi diretor de política econômica do Banco Central e a gente continua aqui a conversar com ele. Professor, na semana passada, o Jornal do Leandro, Estado de São Paulo, deu um artigo traduzido, a gente tem, no jornalista tem o jargão de mania de
gente chamar pé de página, de um jovem que se anunciando como um pé frio de agora em diante. Ele tinha saído de qual primeiro banco para qual segundo banco que quebrou? Do Bear Stearns pro Lehman Brothers. Ele falou, agora eu sou pé frio, quem olhar meu currículo vai falar, esse cara ficou primeiro. Eu penso eu de novo tento trazer isso para a garotada aqui do Brasil. É claro, felizmente, como diz o presidente Lula, perguntem para o Bush, a crise é dele, mas como a gente já viu aqui durante o programa, vai ecoar no Brasil e de repente vai também, não sei, desacelerar aí a demanda no mercado de trabalho. O que a gente pode dizer para essa garotada que está entrando no mercado de trabalho, hein? Que a economia brasileira pode até desacelerar esse ano e no ano que vem. Esse ano não. Esse ano acho que vai crescer bem. Está crescendo 6%, vai acabar crescendo 5 e alguma coisa. Mas que pode desacelerar no ano que vem 3,5%. Mas que olhando para os próximos 10 anos e 20 anos, se é o jovem que está olhando, está com uma perspectiva muito melhor do que a gente já teve nos últimos 20, 30 anos. O Brasil está com crescimento potencial 4,5%, 5%. O mercado de trabalho está aumentando formal, ou seja, com carteira assinada, está aumentando muito rápido. Então, para o jovem cujos próximos 1 ano e meio, 2, talvez não represente tanto quanto os próximos 20, para ele acho que tem um futuro promissor. Cara. Então a pergunta tem a ver com o que você está falando sobre desemprego. Fernanda Castro, de São Vicente, São Paulo, quer saber em que áreas, né, esse desemprego pode sofrer mais, pode ser mais afetado. E também tem uma pergunta aqui do Cássio Figueiredo, de Recife. Ele disse que o presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, disse hoje que a crise vai chegar ao Brasil, mas que o presidente Lula disse que o Brasil não sofrerá. Então, o que devemos ou não nos preocupar? Eu acho que tem que olhar de duas formas. Primeiro, a crise é que está acontecendo lá. Lá é o centro, lá é que está acontecendo as maiores quebras, maiores demissões. Isso significa que aqui não vai acontecer nada nunca? Não, algum impacto vai ter, mas é um impacto menor. É o impacto de alguém que está do lado e acaba levando a sobra. A sobra é uma coisa, outra coisa está no centro. Então eu acho que quando o presidente Lula fala, ele diz assim, nós não somos o centro. O centro está lá com o Bush, pergunta para ele. E quando o presidente do Banco Central diz algum impacto vai ter, ele diz, alguma sobra todo mundo vai levar, o Brasil também. E a outra pergunta? Desemprego, em quais as áreas seriam mais afetadas? Olha, eu não estou achando que o desemprego vai subir muito no Brasil. Não, a moça, achei uma moça, né, que pergunta em quais setores. Em quais setores o emprego pode sofrer mais? Que podem sofrer mais? Olha, eu não estou achando que vai ter algum setor muito afetado. A gente vai continuar crescendo, um pouco menos, vai continuar crescendo. As áreas, a área de petróleo, vai precisar de engenheiro, vai precisar de um monte de área técnica, porque tem vários, está começando a faltar, né, mão de obra qualificada. E nesses setores aqui... Na semana passada houve o dólar aqui, deu uma esticada violenta, levou até o Banco Central, depois de 5 anos, anunciar leilões de venda de dólar. Só vinha comprando, formou essas reservas. Muito bem. Isso pode ser considerado um ataque especulativo? Significa que os famosíssimos 200 bilhões de reservas não são muito seguro, quanto uma turbulência mais forte na própria economia internacional? Eles mostram que, apesar dos 200 bilhões e do que o Brasil conquistou, serve para que você não sofra muito, o câmbio não vai a 3 ou a 2,50, como era no passado, ele sai de 1,60, como foi há um mês e meio, hoje pode chegar a 1,90, como foi na semana passada, apesar de ter 200 bilhões. Ninguém está completamente salvo disso. Sem leilão, mesmo sem leilão de venda? Mesmo sem leilão, porque o que aconteceu é que no final foi o pacote americano que veio ao mesmo tempo que o leilão. Então, mesmo sem o leilão ia acabar acontecendo, mas se não tivesse o pacote americano, o leilão teria ajudado a dar liquidez. Esses 200 são mesmo, então, um seguro? Quando o presidente Lula fala de boca cheia, 200 bilhões de dólares, isso é um seguro mesmo? Ou... É um seguro, mas que você vai precisar dar um pouquinho de colateral.
O que é isso? Você vai para o médico, mas alguma parcela, o seguro paga quase todo médico, mas você tem que dar teus R$10 aí de... Agora, falando em um colateral aqui, né? O projeto de orçamento que o governo aí está enviando para o Congresso prevê para o ano que vem um aumento de gastos públicos, gastos federais, da ordem de 8% em termos reais, quer dizer, já descontando a inflação. Os gastos obrigatórios, quer dizer, aquele que o governo tem que pagar de qualquer jeito, não tem como cortar, vão crescer por volta disso, 8%, 9%. E para financiar essa conta, o governo está prevendo que a economia vai crescer 4.000% ano que vem e que a arrecadação tributária vai crescer aí seus 8%, 9% em termos reais. É factível esse cenário? De novo, aquela história que quando as coisas vão bem durante muitos anos, você acredita que isso é para sempre. A Receita tem surpreendido todo ano nos últimos 5 ou 6 anos. Receita para o governo. Vai arrecadar tanto, acaba arrecadando mais. Isso aconteceu porque a economia voltou a crescer, mas também aconteceu porque a economia se formalizou e você acabou arrecadando mais. Esse tipo de coisa não acontece todo ano. E se houver uma desaceleração? Vai ser a primeira vez onde a Receita vai surpreender o lado do mal, negativo. E aí eu quero ver o que você vai fazer com todas as promessas que você já fez, com todos esses gastos que você já prometeu. Vai cortar onde? Você vê risco no corte de investimentos? Governo? No PAC, etc. Deve ser a primeira conta a ser cortada, não? No final das contas, infelizmente, a história mostra que o investimento acaba sendo cortado. A história não tem mostrado muito isso, não. Tem uma linha de raciocínio, até acho que você comunga dela, que ficava apavorada, tinha problemas, não aceitava, se incomodava com aumentos reais do salário mínimo. E os aumentos reais vieram. O mercado interno, que você não citou como uma das razões da nossa situação melhor, você citou muito corretamente estabilidade, ação do Banco Central, mas você não, eu fiquei prestando atenção, até anotei, você não citou o mercado interno, que é uma diferença em relação aos tempos passados. Ele está fazendo um papel aí. Será que não é um pouco, digamos, linhas de pensamento, um pouco marcas de como se vê a economia que atrapalham um pouco o funcionamento? Porque não aconteceu os problemas que se previa, com um salário mínimo real ano após ano. Ao contrário, o mercado interno está aí ajudando a defender a economia brasileira. Você mesmo está falando, não vai ser tão ruim. Bom, primeiro em relação ao investimento, eu não acho que a história mostra que o investimento tenha sido algo que presente nos gastos do governo. Ele hoje representa 0,5% do PIB, que é absolutamente... e todas as vezes que teve que cortar, cortou investimento. Então, por isso que eu digo, talvez mude dessa vez, espero que mude, que corte gasto corrente, mas infelizmente, olhando o passado, a história mostra assim. Em ano pré-eleitoral, ainda por cima? Vai ter, o problema vai ser o PAC agora. Como é que vai cortar o PAC e ao mesmo tempo você tem aumento de funcionalismo que se prometeu? Espero que não tenha, que a receita não caia. Eu queria saber o seguinte, conversando com economistas estrangeiros, a gente, nos últimos tempos, me chamou a atenção o seguinte, muita gente dizendo a seguinte expressão: o Brasil hoje é uma economia normal. Essa crise mostra que o Brasil finalmente é uma economia normal? E o que é uma economia normal? Eu diria que uma economia normal é uma economia onde, quando há algum problema no mundo, a gente não é que sofre 3 vezes mais. A gente sofre como qualquer país do mundo. Mas não é aquela que o dólar é o primeiro a subir mais que todo mundo e o risco do Brasil dispara. A gente sofre como qualquer um, a gente é mais um dentro do mundo, não é a rabeira que está sempre maior volatilidade. Eu acho que isso mudou. É verdade, então. Outra coisa que mostra que a gente é normal é o que é um país normal. Quando a economia mundial acelera, a gente acaba acelerando. Quando desacelera, a gente acha que vai desacelerar também. Antigamente a gente dizia, o mundo desacelera e a gente está com medo de inflação. Eu acho que não. Acho que o mundo desacelera e tem que ficar com receio de desaceleração. O mundo tem problemas de inflação, a gente tem também problemas de inflação. Acho que a gente está tendo ciclos mundiais como os outros países. Então tem outra pergunta aqui do telespectador Edilson Machado de Canoas.
Na crise atual, com os juros altos, o senhor teria coragem de financiar um carro em 60 meses? Acho que o juro é bem alto. Se pudesse evitar, eu evitaria. Mas tem gente que não consegue. Mesmo de carro, que é acho que é o mais baixo, né, o financiamento de carro. É mesmo de carro. Se eu pudesse evitar, sim. Eu sei que tem gente que não tem como evitar e precisa desse financiamento. É para isso que serve o mercado financeiro. Ele te permite alongar os prazos e caber no bolso do senhor não faria? cidadão. Eu não faria se eu pudesse evitar. Se eu não puder evitar, eu faço. Professor, e os prejuízos aqui no Brasil já dos fundos de pensão, hein? Os fundos de pensão maciçamente investidos ou aplicados em bolsas, em ativos de risco, estão com as suas carteiras encolhendo. Isso não pode se refletir? A gente tem um certo trauma do que a gente já viu com fundos de pensão, até privados no exterior, né? Aqui, será que essa crise também não pode abalar essas instituições que são tão importantes também para o PIB, né? Para a economia inteira? Acho que não vai abalar. Sabe por quê? Porque elas estão perdendo porque a bolsa caiu. E alguns ativos caíram. Mas o que elas ganharam nos últimos 6 anos com a bolsa subindo, eu acho que ainda tem uma gordura. Tem limites também, né, de exposição. Tem limite de exposição. Não vejo... Podemos tranquilizar? É claro que a instituição que entrou na bolsa em 2008, comecinho de 2008, escolheu aquela história de comprar quando está tudo subindo muito e vender quando já caiu muito. Mas os fundos de pensão que estão lá, que tem a carteira deles, imagina que eles devem ter ganho todos esses anos de boom e agora desenvolveram um pouco. É normal. Eles estão olhando para os próximos 20 anos, não estão olhando para o próximo mês. Assim espero. Ina, olhando à frente um pouco ali, vamos imaginar que essa crise seja contornada, bem ou mal ali, bancada pelo contribuinte americano, problema deles, mas olhando mais à frente, o que você imagina? Essa janela de oportunidade, janela histórica que o Brasil teve até aqui, de se beneficiar do crescimento da China, sobretudo, de outros países da Ásia, da Índia, agora que aparece nesse caminho também, essa janela que tende a beneficiar o Brasil, as suas exportações, ela está mantida ou você acha que pode ser contaminada também nessa ciranda dos Estados Unidos? O que você imagina? Eu agradeço a pergunta, porque a gente tem lidado com o curto prazo. E aí eu chamo curto prazo próximo ano, ano e meio, 2 no máximo. Mas o médio prazo, próximos 10, próximos 20, 30 anos, eu acho que o Brasil está bem posicionado no mundo. Como é que eu vejo o mundo? Eu vejo os países emergentes crescendo, ocupando uma parcela maior do mundo, do PIB mundial, a população da China, da Índia se incorporando à economia mundial, o que significa que você vai precisar de mais alimento, significa que você vai precisar de muita infraestrutura, você vai precisar de minério de ferro, petróleo, você vai precisar de petróleo, vai precisar de soja. São todas as coisas que o Brasil tem aqui. Então eu tenho a impressão que nos próximos 20, 30 anos o Brasil está muito bem posicionado para continuar crescendo e se beneficiar dessa forma como o mundo está caminhando. Eu tenho a impressão que se fizer de uma forma razoável, o longo prazo é correto. Zé Paulo, você tem 30 segundos para perguntar e ele tem 30 segundos para responder, tá bom? Enfim, aproveitando que você está com a bola de cristal ligada, essa maior regulação do mercado financeiro, essa arrumação, esse maior constrangimento para fazer coisas de ganância, vão também desdobrar para a economia real, para o mundo real. O que eu quero perguntar é o seguinte: o período do bem-estar, do welfare system, foi arrasado nos últimos 20, 30 anos. Isso vai voltar? Eu acredito que não. Vai ter uma volta por causa dessa crise, vai ter uma volta, mais regulação, mais controle, mas eu acho que o pêndulo vai completamente para o outro lado. E, só para falar da bola de cristal, eu estou respondendo as perguntas, mas como a gente sabe, ninguém tem a bola de cristal, a gente acha que vai ter uma desaceleração e no futuro acho que a gente está bem posicionado. Então a gente tem que guardar oxigênio para essas 2 décadas, vai, é isso? Professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, gente. Obrigada pela participação de vocês, obrigada aos nossos tuiteiros. A gente quer
avisar os nossos telespectadores também que as perguntas que não foram feitas aqui durante o programa, nós vamos encaminhar ao professor Ilan Goldfein para que ele tome conhecimento aí da preocupação de vocês. Na semana que vem tem mais um Roda Viva que começa às 10h10 de segunda-feira. Até lá!